Bom, boa tarde a todos. O pessoal já está, acho, com o saco cheio de me escutar falar boa tarde, bom dia e fazer a introdução oficial. Mas, enfim, estamos aqui no mais um webinar, um treinamento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa parte de storytelling, né? De como fazer a venda, de como criar o conteúdo, de como redigir, enfim, coisas, textos e material voltado para os seus clientes. E a gente trouxe a Tarsila Ferro, que ela é editora-chefe da Viajar pelo Mundo já há uns 5, 6 anos. E ela, antes disso, a gente se conheceu, acho que numa viagem para o Canadá, né, Tarsila? Foi Oi, Beck. exatamente para Quebec. E isso aí já faz o quê? Faz muito tempo, nossa senhora, não vou nem falar quanto tempo faz. Uns 8, 9 anos, é. E ela, e assim, enfim, ela tem se desenvolvido muito, ela já ganhou diversos prêmios na parte de redação de matérias, tem um know-how, assim, estrondoso, tanto de destinos turísticos, quanto de como fazer essa redação, porque ela se reinventou, como ela estava falando agora há pouco. Então, eu te passo a palavra, Tarsila, então agora é com você. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Esse é um bate-papo super importante, né? Não só para quem escreve sobre turismo, mas para quem trabalha com turismo de alguma forma. Porque é o que você falou, assim, eu trabalho numa revista impressa, imagina, né? Então a gente precisa se reinventar sem perder toda aquela bagagem que a gente tem, né? Eu estava conversando com você um pouquinho antes, trabalhando para uma revista, eu consigo atingir um público que é fiel de revista, que adora ler textos cheios de pontos culturais, cheios de pontos históricos, cheios de detalhes de gastronomia. E na hora que eu vou para a internet, a gente atinge um outro público, esse público de 20, 25 anos, 30 e poucos anos, que a gente não atingia com a revista e que a gente precisa atingir. A gente não pode, né, achar que o público que a gente atende hoje é o público ideal, a gente tem que tentar achar um leque maior. Até porque a gente fala de viagem, que é uma coisa unânime, quem não gosta de viajar, né? E esses últimos anos, né, a gente percebeu, né, e eu tenho certeza que toda a gente de viagem está escutando, ele sentiu isso, porque uma época falou assim, por que eu vou comprar sua revista se eu acho as coisas num blog, né? Por que eu vou comprar com a gente se eu posso comprar direto pela internet? O que vai diferenciar a gente é nós sermos especialistas no assunto exatamente porque a gente mexe com o sonho das pessoas. E as pessoas, elas investem no sonho, né? O que seria do trabalho se não fossem as férias? Né? O que seria do nosso dia sem estar pensando como vai ser a nossa próxima viagem, né? Isso traz um novo ânimo, né? Isso é poder viajar e poder investir em viagem devia ser um mediador de felicidade humana, porque é muito isso, sabe? De desenvolvimento humano, de felicidade, porque é isso que a gente faz, né? Então, ter um trabalho cada vez mais especializado e conhecer lugares que vocês vendem, escrevendo sobre ele, é fundamental como ferramenta de venda e como audiência para vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu vou passar para vocês aqui os pontos que eu acho que é legal, para a gente entender a importância realmente de saber comunicar. Porque, ao meu ponto de vista, foi o que eu falei, às vezes a informação, a gente saber comunicar e informar direito, ela tem mais apelo do que o próprio preço de um pacote em si, né? Isso que é tão importante. Então, eu vou começar falando aqui. A gente pode pensar no storytelling. O que é o storytelling em si? É a arte de você contar uma história. Então, pensa só, tem o destino e aqui tem o viajante. Aí a gente vai ligar as duas coisas como uma ponte. A gente é essa ponte. A gente é essa ponte que vai levar informação, vai tirar as dúvidas, vai rechear ele de coisas que ele pode fazer, de coisas que ele pode ver, de coisas que talvez não valem tanto a pena. Então, a gente tem que se apoderar da informação, que informação é realmente poder e é uma ferramenta valiosíssima de venda, né? Então, eu vou começar falando primeiro da parte de textos, né? O texto de turismo, ele precisa informar e ele precisa encantar. Isso de uma forma leve. Aí que eu coloco sempre assim, ele precisa informar sem ser cansativo e encantar sem ser deslumbrado. A gente pegar um texto de rede social, um texto de blog que vocês têm, o próprio site de vocês e encher de adjetivos, isso soa de uma maneira falsa. Tudo é maravilhoso, é tudo lindo, é tudo deslumbrante. A gente tem que saber usar os adjetivos de forma inteligente para transformar um texto solto e um texto que a pessoa vai ler e fala, nossa,
é real, porque ele não é exagerado. Por mais que você ache tudo maravilhoso, entendeu? A gente tem que saber dar peso às coisas. Isso é fundamental para a qualidade de um texto. Excesso de adjetivos não deixam um texto interessante, deixam ele mais pobre de informação. Então, isso é uma coisa. Usem adjetivos, mas não exagerem na quantidade de adjetivos de um texto, né? E prefira sempre colocar informação de uma forma leve. Ah, mas falando assim fica meio difícil de entender. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um texto de Porto, em Portugal, de uma introdução, né, que eu escrevi. Eu fui várias vezes para Portugal, é o destino mais vendido da revista nos últimos anos. Então, é um destino que a gente vai todo ano, que é uma coisa importante. A gente tem que entender a nossa audiência, né? A gente tem que entender o que eles gostam. A gente sabe que eles gostam de Portugal. Mas não adianta eu falar de Portugal toda hora nos mesmos lugares. Então, cada hora que a gente vai para a cidade, a gente escolhe uma coisa diferente para explorar, um destino diferente, um lugar diferente, traz roteiros diferentes. A gente entendeu que quem gosta de viajar gosta de ver roteiros. Então, eu montar um roteiro de 7, 8 cidades por Portugal é incrível. A mesma coisa vale para a Itália, a mesma coisa vale para a Espanha, né? Então, eu vou ler esse parágrafo e vou fazer alguns apontamentos sobre qualidade de texto para vocês entenderem, ó. Isso aqui é só um texto do Porto de Portugal. É um lema antigo, mas real. Você já experimentou o vinho, agora está na hora de experimentar a cidade. Verdade incontestável, a segunda maior metrópole de Portugal. Não vive só da carona do famoso digestivo. Histórica por essência, o Porto é uma deliciosa nostalgia em bairros como a Ribeira e a região central. E é de lá que estão as igrejas barrocas, os casarios e as vielas labirínticas, como também restaurantes charmosos e bares sempre movimentados na área do cais. Então, eu trouxe de informação que é a segunda maior metrópole de Portugal, que ela é histórica, que ela tem uma deliciosa nostalgia nos bairros. Expliquei quais eram os bairros, expliquei o que dá para fazer nos bairros, o que tem nos bairros, mas de uma maneira muito leve. Porque a informação está em verde, o que é adjetivo está em amarelo. Entendeu? Eu poderia transformar esse texto enchendo de adjetivos, mas, de novo, ele não se torna um texto gostoso de ler, nem sincero. Uma coisa importante também para a gente fazer, isso aqui eu estou introduzindo uma cidade, tá? Estou trazendo alguns detalhes, coisas que vocês que viajam, gente, isso é muito importante. A gente não precisa ser nenhum especialista em viagem para escrever alguns pontos essenciais, certo? O storytelling, ele é a arte de contar histórias. Então, assim, você vai se posicionar de uma maneira que você não vai escrever tudo em primeira pessoa, porque senão parece que a pessoa está lendo um diário, e isso é cansativo, né? Mas você vai colocar detalhes de informações sobre esse lugar que você foi, que vão fazer toda a diferença. Então, vamos transformar num texto que tem informação e que tem vivência. Uma coisa super importante para vocês também é apenas não falar dos lugares ou introduzir os lugares, mas vocês conseguirem abordar pontos de serviço que vocês vão oferecer. Então, por exemplo, vocês indicam um restaurante, vocês também vendem um hotel. Eu vou dar um exemplo de como falar de um restaurante, por exemplo. No mesmo texto, falando de um restaurante específico lá do Porto. Para uma refeição com vista, aposte no restaurante do Palácio da Bolsa, com janelões voltados para o cais de Vila Nova de Gaia. No jantar, o menu fechado tem preços especiais. €23 com entrada, polvo alagareiro com o prato principal, sobremesa com doces portugueses sortidos e uma taça de vinho. Em um parágrafo, olha o que você trouxe de informação. Você fala primeiro que o restaurante tem vista. Uma das coisas mais importantes que a gente conhece de um viajante, ele sempre procura algo que tenha vista, tanto de hotel quanto de restaurante. Isso é uma super verdade que vocês sabem disso. Você poder jantar, você poder almoçar olhando para uma vista bonita é uma outra experiência de viagem. Então, aqui eu estou dizendo que ele vai jantar olhando para o cais da Ribeira, para aquela Vila Nova de Gaia, que é lindo. Os barcos passando, aquele movimento, todos os casarios do outro lado. Isso é super bonito. Aí eu estou dizendo que ele vai jantar com vistas, estou dizendo que ele vai jantar num lugar histórico, né? Que é o Palácio da Bolsa, é um lugar histórico. Eu estou dizendo que ele pode jantar com o menu fechado a €23, dizendo que ele vai ter uma entrada, dizendo que ele vai comer polvo alagareiro, que é um prato super tradicional de Portugal, dizendo que ele vai ter uma sobremesa com vinhos portugueses, e isso inclui o vinho. Então, assim, olha esse serviço que você está dando, de um jantar, um lugar incrível, histórico, por um preço acessível, né? É um preço super acessível, não? Então, assim, o que a gente está destacando aqui? O que eu te falei, é um texto curto que traz várias informações úteis, assim.
A pessoa, quando lê isso aqui, ela começa a se imaginar no lugar. Nossa, eu vou poder jantar num lugar desse, sem gastar os olhos da cara. E, assim, isso vai render fotos lindas, experiência linda. Então, fiquem com essa ideia também de como é importante vocês saberem explicar os serviços. Eu vou trazer mais um exemplo aqui. Agora eu vou falar de hotel. Hotel, para vocês que são agentes, pessoal, é uma coisa fundamental, assim, né? E porque eu, como gerente de turismo, eu falo muito do destino em si, né? O hotel, ele sempre está como um serviço, mas vocês, o hotel para vocês, às vezes, ele é mais importante em si do que o próprio destino em si, né? Vender a experiência de hotel é uma coisa incrível. Então, por exemplo, esse hotel que eu fiquei em Porto também. Então, eu vou descrever ele um pouquinho. Ó, aberto em um prédio com mais de 150 anos, onde ficava o antigo Teatro Baquet. O hotel aproveitou a essência do lugar como temática. Holofotes iluminando os corredores, a recepção parece uma bilheteria, o restaurante traz menção ao palco e o bar é como se fosse uma plateia. São 5 tipos de apartamentos decorados com elementos cênicos e espelhos como se fosse um camarim. Fica no centro, próximo a vários pontos turísticos do Porto. O custo-benefício também é muito bom, a partir de 90 euros. Então, o que são os pontos altos aqui? Né? Eu não fiquei descrevendo todos os detalhes do quarto, mas isso funciona para vocês, dependendo do cliente, funciona muito. Primeiro, eu estou instigando a pessoa a se imaginar que está nesse hotel. Então, assim, é um hotel histórico que funcionava onde era um teatro, né? Então, tipo, olha que bacana, assim. Eles mantiveram a ambientação desse teatro, então você entra e você vê o palco, você vê a plateia, você entra no quarto, tem os holofotes. Eu fiquei bem impressionada quando eu fui, era muito interessante. Além de toda essa cenografia do lugar, ele tinha um preço interessante também. A questão do preço para vocês, eu sei que tem muitas vezes vocês não podem abrir, enfim, mas seja como for, ele é um apelo. O preço de um hotel que traz toda essa experiência, ele é um apelo. Se a gente pensar que o hotel custa 90 euros, no centro do Porto, né? Então, que é uma coisa super importante, a localização é sempre muito importante, porque estar no centro do Porto é super privilegiado, estar na frente com o pé na areia é super privilegiado, estar no hotel com vista é super privilegiado, né? Então, isso faz toda a diferença na hora que você vai vender um produto, né? Você poderia falar, o hotel teatro tem 350 quartos, as categorias de quartos são standard, estande com varanda, alguns têm banheira, outros não têm banheira, mas a gente pode transformar esse texto de uma maneira que a pessoa já se imagina lá. Isso é a grande sacada do storytelling, sabe? É você, por meio das palavras, você descrever de uma forma solta, rico em informação. Ah, mas é fácil para você escrever porque você trabalha com isso. Mas não necessariamente. Quando vocês voltam de uma viagem, quando vocês fazem, né, os fãs de vocês costumam escrever depois? Porque é super importante isso. Escrevam sobre os lugares que vocês foram com as palavras de vocês, no blog que vocês têm, ou façam rede social, ou no próprio site de vocês. Escrevam sobre os lugares, deem o seu aval sobre aquele lugar. Não só informações técnicas, informações jurídicas, mas informações de vivência. Como eu disse, informação de vivência não precisa estar em primeira pessoa. Eu acho, eu vi. Mas soltando essas experiências que vocês tiveram. Né? Tanto essas informações que eu trouxe, tanto do texto do Porto, como a abertura, como o hotel e como o restaurante, são coisas super simples de você avaliar se você tiver com um olho atento para isso. Sabe? Você está num restaurante, olha o ambiente, descreve esse ambiente por meio de palavras reais, assim, né, para vocês. Isso é super bacana. E uma coisa, Tarsila, que é importante, duas, na verdade, complementando. A primeira, se vocês tiverem textos com conteúdo útil, o Google te coloca em cima em sites de pesquisa. Se você fizer qualquer campanha de marketing, abaixa o custo do seu investimento por clique. Então, tem uma série de benefícios que ter conteúdo bom no seu site, que seriam esses textos, valem a pena. E o segundo é que muitas vezes vocês vão em restaurantes e ele não precisa ser o melhor restaurante da cidade. Pode ser uma street food, mas é uma street food bacana, legal e que vale a pena parar, por que não indicar para o passageiro? Porque o restaurante estrelado você consegue achar na internet. Esse carrinho de street food que você foi, talvez só você vá poder dar essa informação para o passageiro, porque é uma experiência sua. É
importante você saber identificar um hotel, um restaurante que tenha personalidade própria, porque muita gente quer isso, muita gente não quer aquele mais conhecido, muita gente quer aquele achado mesmo, sabe? Muitas pessoas estão voltando para a cidade. A gente acaba esquecendo que parece que a gente sempre acaba vendendo para quando a pessoa vai pela primeira vez, e não. A pessoa, ela, ainda mais Portugal, mais Itália, Portugal, as pessoas costumam repetir esses destinos. Então, assim, procurem o novo. Toda vez que vocês estiverem numa viagem, não se prendam àquilo que vocês sempre fazem. Explorem, procurem o novo. Isso é informação, isso é venda para vocês. Isso que o Fabiano falou de internet é uma coisa que eu vou abordar agora. Quando vocês forem escrever para a internet, ela tem um editor mundial, que é o Google, né? Então, o Google, para você existir na internet, você tem que escrever de acordo com as ferramentas que o Google te oferece, né? Então, você tem que escrever de acordo com as normas do SEO. O SEO nada mais é do que um mecanismo de busca, né? E para você escrever dentro desse mecanismo de busca, você tem que seguir uma série de regrinhas, né? Eu já fiz uns 3, 4 cursos sobre isso, estou sempre lendo na internet. Se você buscar na internet as regras principais de SEO, tem 1 milhão de páginas te explicando. Então, você pode escrever sobre isso tranquilamente, não é difícil. Só que uma coisa que para quem vai escrever para a internet em busca de audiência, então, assim, a pessoa está no Google e busca lá, Madrid, por exemplo, né? O que fazer em Madrid? Se você tiver um texto escrito dentro das regras de SEO, a sua chance de aparecer como primeiras opções de busca sem pagar nada, né, como aparecendo de forma orgânica, é muito maior. Isso é um trabalho de repaginação total. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo, por exemplo, né, e para escrever é impresso. A linguagem de impresso é uma linguagem muito especial, não é uma linguagem rebuscada, mas é um texto direto, sempre muito bem escrito, sempre muito bem pontuado. A linguagem de internet, ela já muda. Vou dar um exemplo para vocês. A gente evita ao máximo repetir palavras quando a gente vai escrever para revista, porque a gente entende, né, que se a gente ficar repetindo palavras, é que a gente tem um vocabulário mais pobre, né? Então a gente sempre usa palavras diferentes, não repete palavras do mesmo parágrafo, tem toda uma logística, um cuidado com o texto, que isso não existe na internet. Por exemplo, o Google vai te achar baseado na sua repetição das palavras-chave. Então, assim, você está falando de Madrid, quais são as palavras-chave de Madrid? Madrid em si, capital da Espanha, metrópole cultural espanhola, uma série de... Isso você vai achar em vários sites que podem te mostrar as palavras-chave. É um trabalho enorme, mas essencial para quem quer escrever para a internet. Então, você vai ter que repetir muito a palavra-chave. Você vai ter que usar muito palavras de transição, tipo, além disso, primeiramente, deste modo, entretanto, coisas que no impresso não existe. Se eu receber um texto de algum repórter lá, um texto cheio dessas bengalas de palavras de transição, eu vou cortar tudo, isso no impresso não existe. Mas a internet existe, por quê? Porque o Google entende que se você usa essas palavras juntando nos parágrafos, ele fica melhor amarrado. As frases não podem ser longas, os parágrafos têm que ser curtos, e ele vai te explicando tudo, né? Se você vai colocando um texto no WordPress, que é a ferramenta que vocês praticamente quase todos usam em seus sites, e tem um do lado, se vocês separarem, um ranking de SEO. E ele diz como é que tá o SEO do seu site. Se está dentro, se está fora. E a gente chegar nisso exige um treinamento, assim. Para nós foi um treinamento longo, está sendo. A gente está sempre aprendendo, até porque o Google, ele entende que ele precisa mudar as regras dele a cada 6 meses. Porque senão as pessoas aprendem a escrever sempre da mesma maneira. Você pode reparar que os textos de internet parecem uma receitinha de bolo, né? Porque eles são escritos dentro dos parâmetros Google de ser, né? Não estou aqui criticando. Critico como jornalista, porque a diferença de um texto de revista, de jornal, é completamente diferente. É muito mais rico que um texto de internet. Mas na internet você não tem delimitação de espaço, você não tem delimitação de informação, você escreve né? É muito livre. Então, isso é uma coisa que a internet tem demais. Então, eu indico a vocês que estiverem com foco em escrever para a internet, não sei se é vocês que escrevem, ou se vocês têm um departamento de marketing aqui aí dentro, ou se vocês têm assessoria de imprensa, eu não sei como funciona para cada caso, mas se interem muito, muito de como funciona o SEO. Porque vocês podem conseguir
uma audiência orgânica, sem pagar nada, que vai converter em vendas por meio de usar as ferramentas corretas que o Google ensina. E ferramentas que eu disse são fáceis de encontrar na internet, há vários tutoriais na internet, mas que as ferramentas mudam. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente pega os textos que saem na revista, alguns meses depois da revista, a gente aplica no site. A gente muda os textos, conforme as regras de SEO, e coloca eles para ranquear. A gente vai acompanhando o desempenho dos textos, por exemplo. Então, por exemplo, se o forte de vocês, de repente, é vender Canadá, vem todo o material que vocês têm de Canadá e coloquem dentro dessas métricas, né? No final do seu texto, coloque a sua oferta, o seu call to action depois no final do seu texto. Por que não? Por que ele não pode acabar de ler esse texto seu e já ver embaixo, por exemplo, quanto você está ofertando para aquele pacote? Não o pacote vir em cima, de repente, a não ser que seja uma promoção muito incrível e você atrele uma coisa na outra, dá para fazer também, né? Mas ter site hoje com informações bem ranqueado, informações importantes, faz toda a diferença. Como eu falei, às vezes mais do que o seu próprio preço, né? E aliado à qualidade de texto, né? A internet, assim, não adianta você subir um texto por mês no seu site, não adianta. Internet é rotina. A gente aprendeu na Viajar que se a gente não subir 4 textos por semana, a gente perde audiência. A gente perde audiência, né? E não adianta subir textos que eu acho que tem que subir com 2 parágrafos sem seguir as regras do Google. Então, a gente tem uma pessoa hoje que faz só isso, porque a gente entende que esse é um investimento importante. Eu sou uma revista, né, que vende em banca, que dá um baita de um trabalho para fazer, mas o nosso departamento digital hoje, ele é maior do que o departamento presencial, do que o departamento que cuida da revista. Porque a revista a gente já sabe fazer, né? E a internet é uma coisa mutante, que exige um trabalho diário, assim, e a internet é um trabalho que não termina, essa é a sensação que eu tenho. A gente tem que estar sempre estudando e sempre indo atrás das mudanças que o Google faz em relação a textos. Para você linkar os textos, né, a rede social, os seus textos de internet, você precisa de uma rede social importante. A rede social também, a gente vem estudando isso, como eu te falei, o trabalho do jornalista de impresso, né, é muito semelhante ao trabalho do agente de viagem. A gente tem que continuar sabendo o que a gente faz de melhor, mas ampliar o nosso leque de venda, nosso leque de público, nosso leque de ferramentas. E a rede social, ela é a nossa vitrine. A rede social, ela é a vitrine do nosso trabalho. E rede social, assim como a internet, ela exige rotina. Se você vai... para mim, a minha agência é pequena, eu não consigo ter pessoas, sou eu que faço tudo. Então, programe-se para você encaixar pelo menos 1 hora por dia, menos, tenta pelo menos meia hora por dia para você trabalhar na sua rede social. É importante ter rede social, Instagram. Hoje o Instagram é a principal da Viajar, né? A gente foi trabalhando. O Facebook já foi muito importante, principalmente para nossa questão de venda. O Facebook foi muito importante para nossa questão de venda, mas hoje ele não é mais. Hoje o Instagram passou. O que acontece com o turismo? O turismo, gente, na rede social, ele é visual. A rede social é extremamente visual. E a gente tem um apelo incrível de fotos dos destinos. Os hotéis fazem fotos profissionais, os destinos fazem fotos profissionais, tem as fotos que vocês fazem. Então, assim, conteúdo visual para trabalhar, nós somos muito privilegiados com isso. E a gente tem que saber usar. Contanto que você marque de onde é essa foto, aí você marca a arroba do hotel que te cedeu, do destino, seja de quem for. Usem exaustivamente fotos bonitas na rede social, certo? Especialmente para o Instagram, não passe mais de 48 horas sem postar no Instagram. Não passe mais de 48 horas sem postar. Não sei, vocês querem... agora é o momento de falar de Brasil, então vamos pegar uma foto maravilhosa se vocês estão trabalhando em Lençóis Maranhenses, por exemplo. Traz uma foto de um hotel que vocês têm maravilhosa, de uma experiência que vocês tiveram, do receptivo de vocês, seja de quem for. Traz essa foto, traz uma informação que não precisa ser muito ampla. A informação, quando é ampla, ela é útil, porque as pessoas podem salvar. Se você ver no Instagram, ele tem aqueles íconezinhos laterais que a pessoa pode salvar. E é muito legal quando ela salva um post seu, que ela salva para ler depois.
Mas na hora que você vai falar dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, fala de quando é a melhor época para ir. Porque a gente sabe que se ele for na época, fora das épocas de chuva, das chuvas, ele não vai ver aquelas lagoas que dão aquele visual maravilhoso nas dunas. Então, traz uma informação pequena primeiro, Lençóis Maranhenses, pá, em caixa alta. Aí vem trazendo um textinho sobre ele menor, né, para alguma coisa que traga emoção, vontade, porque a imagem em si vai fazer o papel de dele chamar a sua atenção. Você fala, nossa, eu queria estar nesse lugar. A informação vem para completar. Se você tem um pacote incrível para os Lençóis Maranhenses, traz Lençóis Maranhenses imperdíveis, conta um pouquinho dele e fala, pacotes a partir de tanto para você viver essa experiência. Você não vai conseguir vender no feed do Instagram. É por isso que existe os stories. Os stories, gente, por mais que vocês possam ter vergonha de fazer ou não tenha muita paciência, eu não gostava de stories no começo, mas é uma ferramenta tão útil, tão importante, porque a pessoa quer ver o por trás de como funciona, que faça um story se bobear todo dia, não deixe a sua rede social vazia, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um post, por exemplo. Esse aqui é um post que a gente trouxe sobre a Argentina, tá? Antes eu vou fazer, tô falando do feed primeiro, e depois eu volto para falar dos stories. Esse aqui é um post, deixa eu aumentar para vocês, vocês conseguem ver aqui? Então, a gente falando, isso aqui é um feed, tá? O feed do Instagram, ou como o feed do Facebook, ele serve como nossa vitrine. Então, eu peguei uma foto do Perito Moreno, que aqui ela tá reduzida, mas dá para ver ele maravilhosamente bem. Quis mostrar a passarela, como funciona, como as pessoas visitam, né? Como funciona e tudo mais. Aí, o que era a minha informação? Eu queria informar as pessoas que se elas entrassem no meu site, elas achariam um conteúdo completíssimo sobre o Perito Moreno, sobre a viagem para Ushuaia e Calafate, né? Aqui eu estou só chamando elas, não tem como clicar em nenhum dos lugares aqui e ir para o meu site, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa foto no feed, falando que ela estava incrível, e ao mesmo tempo eu subi nos meus stories, né? Os stories têm aquela ferramenta do arraste, então a pessoa sai dos stories e vai direto para o seu. Nos stories eu fiz uma galeria de fotos de Ushuaia e Calafate, fotos maravilhosas com informações pequenininhas, todas com arraste. E as pessoas foram de lá para o meu site. Então, para você ver, ó, esse post, por exemplo, esse post a gente não colocou R$1 nesse post, gente. Ó, foram 2.288 likes, 53 comentários, 103 compartilhamentos e 80 salvamentos. Isso aqui a pessoa salva para ela voltar depois. Isso aqui compartilha, imagina isso aqui. 103 pessoas compartilharam esse meu post. Dessas 103 pessoas, o efeito multiplicador é gigantesco. Então, assim, milhares e milhares de pessoas viram esse post. Várias outras pessoas entraram no meu stories que estavam em sintonia com o meu feed e subiram para arrastar e foram para o meu site. E no meu site eu estava ofertando várias coisas. Eu estava ofertando revista, eu vendi revista, eu vendi guia da Argentina, tinha uns parceiros que eram agentes de viagens parceiros ofertando pacotes. Então, vocês podem ver como assim a possibilidade de vendas e de comunicação é muito grande. Eu poderia ter feito só um post sem falar do meu feed em cima. Então, eu traria de alguma maneira apresentar audiência. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nem tudo reverte. Às vezes, é só fazer brand, às vezes, é só pontuar a nossa marca, né? Deixar a nossa marca firme. As pessoas falam, traz isso, não precisa já traz aquilo. Como, nossa, a gente só vende isso, a gente só vende aquilo. Abrir o nosso leque para as coisas. Tá, só deixar aqui um comentário, que se você não tiver 10 mil seguidores, você não consegue ter o arraste para cima. Aí vocês podem colocar link na bio, que muita gente faz, e se vocês entrarem nas nossas redes sociais, que é a CT Operadora, Signature Travel, Canadá Turismo e Global Village, qualquer uma delas, tem uma coisinha que chama Linktree, que é gratuito. Você consegue colocar vários links lá dentro. Então, você pode colocar o link para o site ou o link para uma promoção, para ir direto no seu site na promoção que você postou. Então, você não precisa ter só um link na bio. Esse Linktree permite que você tenha vários links e você consiga colocar em destaque a promoção que você está, ou exatamente esse texto que você está. Se você não tendo o Stories ou a pessoa vendo no Stories, você coloca link na bio embaixo, também um escritinho, a pessoa vai na sua bio e consegue acessar onde você está,
já que a gente não tem a ferramenta do arraste para cima, tá? Porque não tem os 10 mil usuários. Só esse comentáriozinho rápido aqui para... E uma coisa assim, na hora que vocês começarem a postar com frequência e fotos lindas, assim, vocês vão ver o aumento do número de seguidores. Porque as pessoas, né, elas esperam, elas pegam muito assim, essas belas imagens, assim. E se você ainda não tem esses 10 mil, se esforce para ter também, que é muito legal isso. Na hora que você transforma os stories em uma ferramenta de venda sua, as coisas se tornam bem importantes, assim. Então, invista na rede social como vitrine. Depois que ela se tornou sua vitrine, o segundo passo é você conseguir converter ela, né? Isso, por exemplo, eu vou dar, isso aqui são uns exemplos, por exemplo, sobre os stories. Então, por exemplo, olha o que a gente está fazendo aqui. Na primeira opção, eu estou nos stories vendendo um combo de Chile. Eu estou vendendo 2 revistas por R$19,90. No outro stories, eu estou oferecendo para ele um e-book gratuito do Jalapão. Não precisa pagar nada. Só pode quer ir para o Jalapão, ó, arraste aqui e leve seu e-book. Como o Fabiano falou, se você não tem o arraste aqui, ó, segue a opção que ele te falou. Mas eu ainda bato nessa tecla. Se você não tem esse arraste aqui, se esforce muito para o seu Instagram chegar em 10 mil. Na bio, como ele falou, o que é a bio? Bio é aquele perfil, aquele textinho de introdução. Quem é a Tarsila? Quem é a Revista Viajar pelo Mundo? Ali você consegue colocar um link e a pessoa... Ali é o único link clicável que você consegue fazer no feed. Se você ainda não tem, invista nesse link clicável. Sei lá, compre o pacote do Chile aqui, ou compre o pacote não sei o que aqui. Nesse link, não sei se vocês entenderam exatamente onde é o perfil do Instagram. Então, só voltando aqui para os stories, outra coisa, eu estou dando um e-book gratuito de Jalapão. Só baixa e lê no celular dela em PDF. Uma outra promoção que a gente fez, 3 edições por R$29,90 de Portugal. Tudo isso brincando via stories. E é engraçado que esse tipo de ação a gente fazia muito no Facebook, né? O Facebook hoje ele tem uma loja, você consegue usar uma loja do Facebook, que é uma coisa muito interessante. Se informem sobre lojas do Facebook para vocês, de repente, ofertar. De repente, vocês querem vender seguro, de repente, vocês querem vender os próprios pacotes em si, vocês conseguem pela ferramenta do Facebook. Só que para a gente, os stories do Instagram, para a gente, para viajar pelo mundo, é uma coisa muito mais de resultado. Né? O Facebook, para a gente, perdeu muito. Assim, ele ainda é lucrativo, mas os stories hoje são mais, por exemplo. E se você associar isso a várias campanhas, que você pode colocar pouco, né, valor, assim, campanhas baratas, assim, você ainda tem um resultado ainda maior, né, para suas redes sociais. Eu fiz um resumão do que eu acho, né, e aí a gente pode também agora abrir para perguntas, se vocês tiverem, ou algumas dúvidas também, porque é muita informação, são três pilares, né, o texto que você vai usar, de repente, no seu folheto, o texto que você vai usar de repente, algumas têm revistas internas, né? O texto que você vai usar na internet, o texto que você vai usar nas redes sociais. O importante é a gente ter sempre em mente da importância da gente ter um texto que traga informação, sem pesar nos adjetivos. A gente tem que ter a noção de que é rotina, o seu site tem que ser abastecido de 3 a 4 vezes por semana, e a sua rede social a cada, pelo menos, 48 horas. Se você puder subir todo dia, melhor. Tá? Um post pelo menos por dia é melhor. Se não, a cada 48 horas. Fiquem atentos aos horários. Isso varia bastante, mas, por exemplo, as redes sociais, elas têm horário para as coisas, né? Na hora que você entrar no seu Instagram, você pode ver que tem aqueles três risquinhos laterais na direita, e aí tem informações. Ali, aquelas informações, você consegue ver quem é o seu público. É mais homem, é mais mulher, é mais... qual horário acessa mais, de onde eles são de São Paulo, são do Rio de Janeiro, e aí você consegue fazer campanhas selecionadas para dar onde é o seu público, né? Se vocês quiserem também trazer outras perguntas sobre, é super legal a gente debatendo isso. Voltei aqui, tá? Para nós. Primeira coisa que pediram, Tarsila, se esse slide seu você pode disponibilizar para a gente, só para eles terem aqueles exemplozinhos de texto.
Posso, claro. Tá, e depois então, se aí você me manda, a gente já ajusta isso. Perguntaram aqui, vamos lá. Em relação aos hotéis, principalmente, como buscar informações com tantos detalhes sem ter vivido a experiência de conhecê-los, usando o seu exemplo do Porto? Então, isso é uma pergunta bem. Eu já fiz muita resenha de hotel, eu precisava curtinhas, sem ter conhecido. Isso para mim foi muito difícil, porque se você entrar no site do hotel, é tudo perfeito, né? Tudo é ponto alto, né? Mas aí, assim, o que que é... Se você estiver pensando num resort, vamos pensar num resort. O resort você não conhece, mas a pessoa que procura um resort, ela quer muito área de lazer. Então, você vai olhar primeiro o que ele oferece de piscina para você, o que ele oferece de espaço aberto, né? Resort é muito procurado por famílias. Como é essa parte do Kids Club? Tem resorts que tem Kids Clubs incríveis, de repente, né? Então, se resort... Então, dá uma olhada no Kids Club, traz os pontos altos. Quartos. Ah, esse aqui tem apelo, esse hotel é legal para casal também. Como é o quarto de casal, gente? Tem banheira? Casal quer quarto com banheira quando dá, entendeu? Tem uma vista que eles vão acordar e vão olhar para uma serra. Óbvio, ai, não sei no do hotel. Tentem ver, os hotéis eles entenderam da importância da vista e quando eles colocam as descrições, eles mandam quais quartos tem vista, quais não tem vista. Ah, tem vista para o jardim, tem vista para a praia, tem vista para a piscina. Isso é importante. Na dúvida, vocês têm um contato próximo com os hotéis, perguntem para eles. Alguns hotéis estão disponibilizando tour virtual. Os hotéis que estão disponibilizando tour virtual, conheçam os hotéis que vocês vão vender, façam esse tour virtual. Se ele não tiver disponível no site, pergunta se ele não tem, porque os hotéis estão investindo muito em tour virtual, porque realmente é uma grande diferença, grande diferença. Eu já tive perguntas assim, tipo, mas como é que esse quarto é compartilhado, por exemplo? Né? A pessoa que vai casar queria levar 2 crianças, mas queria um quarto compartilhado. Como é que funciona esse quarto compartilhado? É seguro? As crianças vão aparecer no meu quarto à noite? Como é que funciona? Como é que funciona a questão de... A monitoria é só para 3 anos. Eu vou ter babá lá, se eu quiser? Né? Então, isso tudo pode gerar perguntas. Por isso que é importante, façam os tours virtuais, se tiverem os tours virtuais. Se não tiverem, olhem todos os detalhes do site, entrem em contato diretamente com esse hotel, fala, olha, quais são os quartos mais legais para indicar, o que eu poderia descrever e tudo mais. Não tem muito, a gente só consegue informar com informação, então a gente tem que correr atrás das informações. E outra coisa, para ajudar, muitas vezes, você pode buscar descrições que outras pessoas deram desse hotel para ver se bate. Então, você vai lá, você viu no site do hotel, você vai fazer uma resenha sobre esse hotel, você já mandou passageiro, você tem um feedback desse passageiro. Aí você escreve o textinho, você procura na Viajar pelo Mundo, eles fizeram uma resenha nesse estilo, aí depois você achou em um, sei lá, XY site, essa outra resenha. Aí você consegue pegar os pontos que são que batem entre um e outro, e você fala, bom, então isso aqui é consistente, se todo mundo falar a mesma coisa, esse ponto é positivo. E aí você foca nesses pontos que te deixam um pouco mais de segurança, porque é impossível nós conhecermos todos os hotéis e todos os destinos do mundo. Sim, com certeza. Uma coisa importante, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, se validar muito pelo TripAdvisor, por exemplo. As pessoas que viajam muito pelo TripAdvisor, o TripAdvisor é muito legal, é uma ferramenta útil de pesquisa, mas tudo é maravilhoso lá, né? Então, assim, vários hotéis que tem nota 8.4, 8.5 eu já conheço, e não é 8.4 nunca. Mas, por exemplo, que as pessoas, elas não têm tanto hall de viagem, então elas não entendem comparar algumas coisas. Só que a gente, como especialista, a gente tem que ter essa noção clara. Um hotel 8,5 é um hotel bom, né? Eu já vi pousadas que eu fui, que o chuveiro não tinha água quente, que estava como 8,5 no TripAdvisor. Então, tomem cuidado na hora de validar essas informações. O que o Fabiano falou de você falar com o passageiro que voltou, isso é fundamental, gente. Fundamental, tem esse feedback dos seus clientes, do que eles gostaram, porque assim, se a maioria gostou, porque o negócio vai bem.
Se a maioria gostou do hotel que você não foi, meu, você fica bem mais tranquilo de vender. Paula, aqui a Paula fez uma pergunta bem nessa linha, que ela ia perguntar isso, se TripAdvisor e Book são fontes para validar as pesquisas. Eu acho que são fontes, só que você tem que tomar em mente que a pessoa que está num hotel 3 estrelas, ela dá nota baseada no hotel 3 estrelas simples. Às vezes ela está num 2 e ela dá uma nota 9, porque é 9 para um hotel 2 estrelas. E a pessoa que está num 4 superior ou num 5, eles são extremamente mais exigentes. Então, para você dar uma nota 8,5 num hotel 5 é mais fácil do que você dar uma nota 9 num hotel 3. E aí você vai É, por nota e hotéis mais simples aparecem lá em cima às vezes do que um Four Seasons. Eles são melhores? Não. Mas eles podem estar acima por essa questão de expectativas de cada passageiro. se a gente pensar que qual que é o know-how desse passageiro? Ah, ele viajou 3 vezes na vida, 3, 4, 5 vezes na vida. Ele conhece nem 10 hotéis, vamos combinar. Então, assim, a comparação dele é muito limitada, né? Não, isso não é um problema, isso é um problema na hora que a gente valida essa comparação. Ele ter essa comparação, não tem problema. É a gente que não pode ter essa comparação na nossa mente, né? Porque é o que ele falou, o Fabiano falou, você está falando com um cliente que está acostumado a viajar para um hotel 5 estrelas, né? Se ele vai pegar uma descrição dizendo que um hotel bem mais simples é 8,5, ele vai se basear nisso. Então, a gente precisa ter uma avaliação, mesmo não conhecendo, bem criteriosa daquilo que a gente vai ofertar. Tá? Então, essa parte é importante. Aí fizeram, vale a pena pequenos vídeos no Instagram ou mais vale fotos com descrição? Eu acredito que na nossa estratégia é importante os dois, é que é mais difícil você ter vídeos de qualidade, apesar que isso está mudando muito, os hotéis e os destinos turísticos estão começando a integrar, dar esses vídeos para nós utilizarmos, né? Mas é mais difícil você conseguir. Então, foto é muito mais fácil de se trabalhar hoje. Tá? Agora, se tiver vídeos, vídeos chamam atenção. A outra coisa, se vocês verem na nossa campanha Agora Best, sempre tem 3 imagens. Por quê? Quando a pessoa fica mais tempo no seu post, significa que seu post é relevante. Então, se a pessoa só vê uma imagem, dá like e vai baixando, ela ficou meio segundo no seu post. Se ela fica 1,5 segundo, 2, que são ver 2 ou 3 imagens, conta relevância. Então, o que acontece? Você aparece para mais pessoas. Isso aí é tudo aquelas estratégias de marketing, mas aí vocês precisam ter um profissional, porque não é tudo tão simples assim, né? A gente está falando de uma forma bem simplificada, porque eu não sei aprofundar muito nessa parte Essa parte estratégica. de SEO, que é a questão, por exemplo, um post na internet não pode ter menos de 5 imagens. Não é que ele não pode, ele pode, só que assim, ele não vai ranquear bem. Então, tenha em mente que você precisa colocar pelo menos 5 imagens, e essas imagens precisam estar com legendas que tenham as palavras-chave. Então, são uma série de regras para seguir, né? Por isso que, assim, ter um site de audiência exige investimentos, assim, né? Ou pelo menos você ter alguém que cuide só disso. Isso é importante, assim, sabe? Ou terceirizar, ou ter alguém aí dentro que faça só isso, porque a audiência só vem desse jeito, a audiência orgânica, né? Aquela que a gente não paga para. O que você tinha falado antes, do vídeo, por exemplo, o Instagram, como likes, por exemplo, as fotos são melhores. Mas vídeos no feed, dependendo do que for, eles podem. Não precisa subir um vídeo todo dia, isso não dá certo. Mas de repente você subir um vídeo para uma vez por semana, de repente, uma vez a cada 15 dias, e você vai sentindo. Se você subir um vídeo que mostra um lugar lindo, uma praia maravilhosa, uma Maldivas, não sei, isso vai bem. Tem uma ferramenta chamada GTV também, no próprio Instagram. O GTV é uma ferramenta que permite que você suba texto, suba vídeos lá com mais de 1 minuto. Então, de repente, você tem um vídeo maravilhoso, né, que você de um hotel te deu, um receptivo, seja quem for, e para você é legal, sobe no IGTV. O IGTV ele é tipo o YouTube do Instagram. Vai criando a sua vitrine, que ela fica embaixo, aquele histórico, sabe, que fica nos seus posts, vai criando uma vitrine de vídeos. Aí você legenda ele direitinho, sei lá, hotel Four Seasons X lugar, de repente.
E a pessoa vai entrando naquilo e vai se informando por aquilo, né? E vai tendo você como referência de informação para hotel, para destino, para N coisas, né? Ok. Aí teve uma pessoa aqui que falou o seguinte, postar todos os dias aumenta as chances de chegar em 10 mil. Hoje existe uma diferença grande e controversa porque eles mudaram toda a forma de leitura, então não é todo mundo mais que vê seu post, eu não sei se vocês passam por isso também aí na revista. Eles mudaram todo o algoritmo, vamos dizer. Então é muito mais difícil alcançar seguidores hoje do que era um ano e meio, 2 atrás, até em campanhas pagas. 2 anos atrás, você punha lá R$ 1.000, você conseguia 400 seguidores, 300 seguidores, 1.000 seguidores, depende. Hoje você põe lá R$ 1.000, você ganha 50 seguidores. Não é mais a mesma métrica do que era. Hoje, a interação, ou seja, conteúdos que as pessoas compartilham, conversam com você, dão like, e é isso que é legal o Stories, que ele pretende que interagem com a agência, são mais importantes, e aí o que acontece? Os amigos dessas pessoas que interagiram vêm. Aí é mais fácil você conseguir através de interação do que em quantidade de post. Pelo menos eu tenho sentido muito isso. Eu não sei você que é especialista aí, tá? Então, a gente foi bem que você falou, o Instagram, ele mudou muito o algoritmo dele, ele vai mudando exatamente porque as pessoas, elas negligenciam o algoritmo, né? Elas aprendem como fazem e aí começam aquela farra de comprar seguidor, a farra disso aqui, daquilo lá, e aí ele vai mudando para as pessoas pararem de fazer isso, né? Então, é o que você falou, a Viajar hoje tem 213 mil, né? A gente tem um trabalho de rede social há 4 anos e teve um ano sem a gente colocar robozinho, aqueles que seguem a gente nunca fez nada na Viajar, nada. O Instagram da Viajar tem 213 mil pessoas orgânicas. A gente tem post patrocinado de cliente, de destinos, mas como mecânica, nunca. Foi orgânico isso. E teve um ano que a gente conseguiu quase 50 mil seguidores. Só postando, a gente postava 3 vezes por dia, a gente postava de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia, fotos maravilhosas, né? Porque a gente tem esse acervo, a gente assina banco de imagens ainda aqui, vocês também têm esse acervo com os hotéis, como eu te falei. Hoje, conseguir 1.000 seguidores é difícil. Hoje a gente consegue uma média na Viajar, antes da pré-pandemia, né? Agora fica mais difícil. A gente conseguia 1.000 seguidores por mês na Viajar. Fazendo. Só que a gente diminuiu o post, a gente posta agora uma vez por dia, uma, 2 vezes por dia, porque a gente viu que 3 não funciona mais, só desgastava. Então as pessoas, vou silenciar a Viajar porque ela posta demais e me cansa, sabe? Então a gente posta hoje uma vez por dia, às vezes 2. A gente entende que o horário da noite, existe um horário nobre, né, para o Instagram, né? À noite, você deixar programado para as 8 horas da noite, 7 horas da noite. Domingo, gente, domingo é o dia do Instagram. É o dia de maior audiência do Instagram. Se você postar uma foto domingo às 11 da manhã, depois você me fala como é que foi. Domingo, assim, deixa programado, tá? Não é pra vocês ficarem trabalhando no final de semana, mas tenta deixar programado. Domingo é uma coisa incrível. Você pode até reparar como as pessoas que trabalham com isso postam mais de domingo, porque é o dia de maior audiência do Instagram. Não sei se é porque as pessoas estão mais em casa, relaxadas, domingo é um dia mais, né? Não é sábado, você vai sair, você está em televisão, está lá zapeando no celular, mas domingo é um dia muito bom, por exemplo. E o começo da noite. Óbvio, isso sim, eu faço vários testes no meu pessoal, e eu já vi que terça-feira é um dia bom, quinta-feira é um dia bom, mas façam um teste no de vocês. Aí se ela perguntou, se eu postar todo dia, eu tenho chance de aumentar? Chances tem. Se você, quem é mais ativo na rede social, tem mais, com posts bons, tem mais chances de aumentar. Tem. Mas é um trabalho, gente. E isso que é importante as pessoas terem em mente. Não é do dia para a noite, é um trabalho que às vezes você vai cansar, porque demora para vir um resultado, mas o resultado uma hora vem. Se você for bem fielzinho, né, às políticas deles mesmo. Ok. Qual o tamanho de texto e número de imagens para um blog semanal de viagens, mais ou menos? O que você recomendaria? Um tamanho mínimo e... O tamanho mínimo, vamos considerar 800 palavras. Um tamanho mínimo, vamos considerar 800 palavras. O Word conta as palavras, tá, gente? Vocês não precisam contar. Você faz no Word que aparece lá embaixo.
sejam, será que 800 palavras? Não, mas vamos considerar 1.200 palavras, pelo menos, né? Tentem considerar parágrafos de 4 linhas, não maiores que isso. Linhas de até 35, 40 caracteres cada linha. É meio chato isso, mas isso ajuda. E tentem colocar pelo menos 5 fotos, tá? Fotos sempre com legendas relacionadas ao tema. Então, se você está subindo um post sobre a Sicília, e aquela foto é o lugar mais lindo da Sicília, jardins, tananã, na Sicília, fonte, tananã, na Sicília. Sempre repitam o nome do tema principal na legenda da foto, para ajudar para o ranqueamento também. E outra coisa importante nessa questão, peçam autorização para usar a foto. Porque pessoal, não peguem foto da internet, pelo amor de Deus. Pegam de organismos de turismo, peça pro hotel. Não, pelo amor, isso é o problema. Tem que pedir a foto, né? Ou pro hotel que você vende, para o centro de turismo, gente. O centro de turismo tem um trade bem atuante, assim, tudo que é material que vocês precisarem de passeios, eles têm. Você posta e você coloca divulgação República Tcheca, o nome do fotógrafo, se é assim que eles pedem, tal. Sempre acreditem as fotos, para não dar problema. Não peguem foto de Google, pelo amor de Deus, isso dá BO, gente. Tá. Não peguem, tá? Vamos lá. Eu acho que sorteio atrai pessoas aleatórias e não vejo venda nisso. Qual é seu ponto de vista para essa ação? Eu detesto, em qualquer parte, sorteio só atrai quem não quer, não é seu público, é quem quer se aproveitar de uma coisa. No turismo, especificamente, talvez para revista diferente. Muito interessante isso. A gente nunca tinha feito um sorteio na Viajar, né? E a gente sentiu que a rede social tá todo mundo com medo de viajar. A gente fala, puta, vamos mudar. Aí, essa semana agora, a gente falou, você não vai fazer nada no Dia dos Namorados. Então, participa de um sorteio aqui com a gente, que a gente vai sortear um final de semana num hotel super bacana, de 5 estrelas no Guarujá, você passar o final de semana pós-pandemia com o casal. A gente nunca fez, né? Exatamente porque a gente achava que o público que vinha não era qualificado. Aí, assim, a campanha vai até sábado agora, ela vai até sexta-feira agora. Eu vou ver o que vem e te falo. É a nossa experiência. Assim, muita gente faz. O que acontece? Quando você faz um sorteio, o seu Instagram, ele infla. Ele vai de 1.000 para 5.000, sabe? A questão toda de 1.000 para 5.000 é que as pessoas, conforme ela chegou em você pelo sorteio, só que não necessariamente ela é interessada em viagem. De repente ela viaja uma vez por ano só, não quer ficar lendo toda hora, vai ler só quando ela for viajar mesmo. Então ela começa a deixar de seguir você. Então, assim, um mês que você conseguiu 5.000, 2 meses depois você já pode ter perdido 3.000. As pessoas, elas deixam de seguir se não interessa. Ou, se você falar, de 5.000, se 500 ficarem comigo, valeu a pena. Porque 500 estão interessadas no meu conteúdo. Entendeu? Não. Eu acho que é um teste. Tem que fazer teste. Eu vou lá me cadastrar. Eu posso? Como anunciante? Gente, vamos lá ganhar no final de semana, no hotel. Né? Tá acabando com os casamentos, então. Olha lá. 2 perguntas, e eu acho que se referem às fotos. Sim, mesmo para Instagram, mesmo para Pinterest, você precisa de autorização. Exceto se você der o repost, que aí você fala de onde você deu o repost, você tem que colocar ali, e no Instagram e no Pinterest também. Quando você dá o repost, é porque vai dar onde veio. Mas se você publicar você, tem que ter autorização, tem que ter principal, da onde que vem o crédito, quem que tirou. Faz direitinho, assim, o principal, reposta, assim. O hotel mandou essa foto, o hotel, sei lá, seja o hotel que for postou uma foto maravilhosa, você quer postar, reposta, coloca a arroba dele. O que é repostar? O que é marcar? É só colocar a arroba do hotel. Aí ele tá vendo que você colocou foto, arroba do hotel, né? Com direitinho. Aí você tá marcando ele. Você tá dizendo que aquela foto não é sua, que a foto é do Hotel X. No blog é a mesma coisa, gente. No blog é a mesma coisa. Tá, mais 2 aqui, eu sei que você tem horário aí, tá? Então vamos lá, estou tentando. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se ajudar nessas horas, porque a comunicação digital hoje, ela é divisor de águas no nosso trabalho.
né? Então a gente tem que trocar as figurinhas mesmo para a gente conseguir levantar o turismo de forma, né? Uma pessoa aqui colocou que você falou sobre não se posicionar em primeira pessoa porque parece diário. Mas estar na primeira pessoa já não é melhor porque já traz uma intimidade fundamental, uma vez que as redes sociais são redes de relacionamento que podem gerar vendas? Então, quando eu falei do primeira pessoa, eu estava dizendo de questão de texto, né? Quando você tem um blog já é a primeira pessoa encarnado, né? Já é a pessoa em si. Eu estava me referindo a textos. Por exemplo, se você não precisa escrever eu achei, eu gostei, eu experimentei. Você pode se colocar no texto sem se posicionar nesta primeira pessoa, sabe? E, por exemplo, eu achei esse restaurante ruim, tá? Mas ele é super bem avaliado pelo Guia Michelin, pelo chefe tal, 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 tal. Então, você pode simplesmente dizer que ele é ruim e você acabar com a imagem do restaurante, mas você pode trazer uma informação que é válida, super válida, ele tem uma estrela Michelin, por exemplo, que é uma referência de restaurante. Quando eu digo da primeira pessoa, é na questão do texto, você toda hora fica no eu, e esquecer que o que a gente acha não é uma verdade absoluta com relação à informação, né? É o que eu sempre digo, gente, a informação, ela é muito importante e em muitos casos ela é mais importante, a gente como gestor do negócio, a informação, no meu caso como jornalista, a informação ela é mais importante que a opinião, no meu caso. No caso de vocês, é importante vocês terem uma régua para isso, né? Porque nem isso, você não pode validar tudo que você acha, por exemplo. Não é necessariamente o que a gente acha não é uma verdade absoluta, gente. Isso é importante. Por exemplo, eu não gosto de live. Não gosto. Fiz uma para falar da República Tcheca, que a gente está com uma promoção super legal, que foi super bem. Depois da live eu recebi 60 textos. Imagina se a minha opinião de não fazer uma coisa teria prejudicado um projeto super legal, porque eu particularmente acho que foi super bem. Então, não que necessariamente o que a gente acha é uma verdade absoluta. Então, na hora de a gente falar de turismo, se peguem muitas informações, se peguem muitas experiências, mas que as nossas que as nossas ideias não sejam as verdades absolutas sempre. Porque senão a gente tem problema falando sobre turismo com isso. Ok. Teve uma pessoa aqui que colocou o meu perfil particular, que uso também para divulgar viagens, tem 800 seguidores atualmente. E eu percebo que quando sigo um perfil interessante, geralmente me seguem de volta. Essa sempre focado no turismo, tá? Ela mandou um outro textozinho depois. Essa atitude é relevante para o meu perfil? Eu vou te falar do ponto de vista de marketing. Esse perfil que você seguiu e que te seguiu de volta, se você quer vender no seu, ele vai poder te comprar ou é um hotel? Ou é um blogueiro que não vai ter interesse em te comprar? Qual é a relevância desse seguidor? Ela está falando aqui, é hotel, DMC, operador. Então, eu não vejo relevância nenhuma, porque eles vão te seguir de volta para ver se você está postando ou repostando coisas deles. Mas você não vai ter agregado nenhum valor de conteúdo ou de pessoas que vão adquirir o seu produto. Tá? Você vai ser conhecida, pode ser importante para um outro momento de negociação, mas não é importante para a venda que você vai fazer. Para a venda que você vai fazer, esse tipo de pessoas não é. Existiam antigamente uma técnica, e eu já cheguei a usar no meu restaurante, tá? Que você seguia pessoas e as pessoas te seguiam de volta. Mas eu percebi logo que quem me seguia de volta é aquilo. Você recebia, às vezes, 500 seguidores numa semana, depois você só tinha 200 dali um mês. Não é útil. É tipo um acordo de cavalheiros. Eu vou te seguir e você me segue de volta, mas não necessariamente a pessoa tem interesse em você. Então, assim, esse negócio de seguir, a pessoa segue e depois deixa de seguir, porque ela não viu que ela não. Por que vocês vão seguir uma pessoa que vocês não conhecem, gente? Vamos partir desse princípio. Porque ela faz uma coisa muito legal. Fora isso, uma pessoa que você não conhece, você quer ficar vendo ela no churrasco do vizinho? Então, a não ser que você. Essa é a grande questão. A pessoa te segue de novo para ela fazer número. Então, assim, me segue que eu te sigo. Aí os dois ganham seguidor. Mas não que essa audiência vai ser qualificada ou não. Se você quiser aumentar os seus números, é uma opção. Mas que isso vai reverter em alguma coisa para você é difícil, bem difícil. Bem difícil. Teve uma pergunta aqui: usar ou não o seu Instagram pessoal para o trabalho? Eu vou dar a minha opinião, tá? Que é diferente de uma agência.
para mim, eu tenho pessoas, o meu é aberto, quem quiser seguir, segue, mas eu posto de comida, eu posto do meu cachorro, eu posto quando eu fui correr. Se eu estou viajando, eu posto de viagem, mas é meu, é para mim e meus amigos. É o meu momento, meu, Fabiano. Eu não gosto de trabalhar 24 horas por dia, não quero ter que ter no meu perfil pessoal publicações que venham atrair meus clientes. Por quê? Porque senão você às vezes vai deixar de postar um prato, alguma coisa legal, alguma coisa engraçada que é para os seus amigos, porque você está lá. Então, quem me segue, várias pessoas me seguem que estão por aqui, é porque para saber da vida, o que a gente se conhece e se fala, não para estar fazendo. Porém, eu já vi resultados extremamente interessantes em agências de viagem que fazem essa mescla e que acabam sendo uma referência e vendendo muito bem através do seu Instagram pessoal, tá? E muitas vezes elas fazem dois posts, elas fazem no pessoal remetendo para o profissional e sempre fazendo esse vínculo, mas se utilizando como uma forma, uma ferramenta de estar fazendo essa ponte, tá? Aí depende o que vocês querem e aí o quanto você vai poder postar também no seu pessoal, de sua vida pessoal, porque vai ter tanto cliente assim te seguindo. Aí você tem que ver o que interessa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, eu falei, eu vou usar o meu pessoal para falar de viagem e para falar da viajar. Então, eu passei a direcionar o meu Instagram para tudo que é relacionado à viagem, mas com um viés pessoal meu, né? Então, eu posto de viagem com as crianças, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu posto de viagem sozinha, eu posto muito sobre viagem e eu percebi que as pessoas têm muito interesse, né, como se fosse um bastidor da revista. Então, meu Instagram pessoal, ele vira meio que um bastidor da revista, de alguma maneira. E as pessoas, e assim, por exemplo, a Viajar tem 213 mil seguidores, eu tenho 16 mil seguidores. Tem posts que eu faço com viés pessoal que às vezes pode ir melhor do que vai no da Viajar. Por quê? Porque as pessoas querem ver pessoas, né? Isso é muito forte. Foi um dos motivos que eu direcionei o meu Instagram. Aí, assim, como você falou, eu deixei de postar foto com meus amigos, por exemplo. Às vezes eu faço nos stories. Eu deixei de postar foto no aniversário da minha mãe, às vezes, sabe? Uma coisa ou outra pessoal, até porque a gente também não é só trabalho. Mas eu tirei uma foto com a minha filha domingo, segurando a revista. Entendeu? A edição do mês. Ó, falando, ó, eu segurei minha filha segurou a edição do mês, assim. De alguma maneira, tá sempre linkado, mas foi um posicionamento que eu tomei e o meu Instagram pessoal virou mais um trabalho para mim, fato. O meu Instagram pessoal virou mais um trabalho para mim. Mas eu me posicionei assim e eu acho que eu dou resultado para viajar, para viajar em si. Porque muita gente me pergunta, tira dúvidas no meu pessoal, entendeu? Não desassocia uma coisa da outra. Mas vários questionamentos vão direto em mim, por exemplo. Mas foi depende do que a pessoa quer, é isso que eu estou falando. Você tem que saber o que você quer. Se você quer usar o seu negócio para alavancar, mas assim, eu não fiz isso para eu me tornar uma influenciadora, ou seja o que for, eu fiz isso para ajudar a alavancar, a viajar. E eu percebo que as pessoas querem ver pessoas, né? Viajar é uma revista, então não necessariamente ela vê toda hora alguém, algum repórter, entendeu? Tá. Agora, há um limite recomendado para hashtag nessas publicações? E se existe alguma ferramenta para encontrar as palavras-chave ou palavras relacionadas que seriam interessantes? Tem, gente, tem muitas. Você pode usar o Uber Suggest, por exemplo. Eu posso mandar uma listagem depois por e-mail para vocês de programas mesmo que te ajudam a achar essas palavras-chave. Se o site de vocês é feito no WordPress, que provavelmente quase todo site é feito no WordPress, o próprio WordPress, na hora que você coloca o texto embaixo, vai ter palavras-chave. Você consegue achar as palavras-chave relacionadas no próprio WordPress do seu site. Ou você pode entrar no Uber Suggest, por exemplo, que eles têm lá, que pode te ajudar a achar as palavras-chave. Pelo próprio Google, você consegue ver quais são as palavras. Digita no Google Áustria, por exemplo. Na hora que você digitar Áustria, vai vir uma série, uma lista relacionada embaixo, antes de você clicar no OK, de coisas. Áustria, clima na Áustria, quando ir para a Áustria. Essas perguntas que aparecem no Google são as perguntas mais feitas pelos usuários do Google.
Então, aquilo é um ótimo termômetro para você saber. Mas, por exemplo, lá no Canadá, digita lá, antes de você apertar o ir, vai aparecer uma lista embaixo, coisas relacionadas ao Canadá, que são as coisas mais procuradas no Google sobre o Canadá. Isso é um termômetro para você seguir também. Tá. Estão pedindo para quando você mandar. Ela falou de hashtag, por exemplo. A hashtag é importante para a gente ter localização e pessoas que procuram em cima pela hashtag. Se você encher de hashtag o seu texto, ele fica visualmente poluído, né? Então, é sempre legal você usar hashtags específicas do que você está falando, o nome do lugar, o nome do hotel, o nome do passeio, algumas hashtags gerais, tipo InstaTrip, InstaTravel, pode ajudar um pouquinho ou não. Aí você consegue, na hora que você posta, o perfil de vocês, gente, tem que ser comercial, tá? Para vocês conseguirem ver o ranking no Instagram das coisas. Mas na hora que você posta, você vai conseguir ver naquelas informações que eu falei, naqueles 3 pontinhos, de onde veio o seu tráfego. Ah, então ali, ó, você teve 100 views. 50 views vieram da sua foto, 30 views vieram das hashtags. Aí você consegue entender qual o peso que a hashtag tem para o seu post. Vai lá naqueles 3 pontinhos de informações, vai no próprio post, ver informações do post quando o perfil é comercial. Isso é super importante, gente. O perfil de vocês não pode ser fechado, tem que ser comercial. E tem essas informações. Ver se dá para. Deixa eu sair aqui, se dá para ver onde que aparece aqui. Espera aí. Deixa eu tirar o pano de fundo. Deixa eu ver. Só para mostrar para o pessoal aqui, ó. Espera aí. Não, né? Que aparece todos os pontinhos, a parte comercial ali, ó. Acho que aqui deu para ver um pouquinho. Não E tá... no próprio post, gente, esse aqui, não sei se você vai conseguir ver. Não vai conseguir ver, né? Não dá para ver. No próprio post, clica na palavra informações, você vai vendo. No post, vem as informações de onde vieram sua audiência. Isso é super legal. Aí você sabe de onde está vindo. Aí você sabe se você põe mais hashtag, põe menos hashtag, quais hashtags funcionam ou não. É importante criar o seu hashtag. Legal. A gente tem Viajar, Revista Viajar, Mundo Viajar, a gente tem os nossos também. É legal. E aí você pode pedir para os seus clientes usarem o seu hashtag. Aí você consegue seguir a viagem dele e vai trazendo fluxo para você. Isso é super importante. Vocês têm que seguir o cliente de vocês. As páginas da empresa, é super importante seguir os clientes, hein? É importante vocês curtirem as fotos deles quando dá, sabe? Ficar meio presente, assim, isso é legal, você seguir. Até porque, se a gente pensar na recorrência de venda, ela é alta, né? Se a gente pensar na recorrência de pessoas que já viajaram com você, viajar de novo, na recorrência de vendas, é muito legal. Tá. Deixa eu só aqui terminar. Maria Clara, a gente vai mandar para você isso, tá? Os nomes lá do programinha que você pediu a lista. Então a gente já manda. E você falou que você falou um mínimo de palavras, de 1.200 palavras e 5 fotos para um texto. Existe um máximo, uma recomendação máxima para não ficar cansativo? Essa é a grande maravilha da internet. Você pode fazer um post grande, com o máximo de informações, ele vai ser super completo. Eu já li post, gente, que falavam de 3 cidades juntas, assim. Não tem. Óbvio, se você acha que está muito cansativo, você quebra e faz um outro link. Mas se não, se você pensar numa pessoa lendo no celular, isso é importante vocês saberem também, né? De onde vem a audiência de vocês? A audiência da Viajar, 98% é de celular, leitura em celular. Então, se ela tiver que ficar lendo, clicando em links, vários links, isso cansa ela. Mas se ela pegar um texto que ela vai lendo só subindo, no celular, e a Viajar tem 68% das pessoas leem a Viajar pelo celular, o site da Viajar. Então, a gente faz textos mais complexos possíveis para ela ter que ficar clicando e navegando. Ok. E agora acredito que seja a última. A gente deve ou pode seguir as páginas de concorrentes? Nossa, deve, gente. Eu posso falar, eu sigo todos os meus concorrentes. Até porque eu quero saber o que eles estão fazendo, como eles estão se posicionando. E aí, outro dia, um concorrente nosso fez um negócio. Eu falei, cara, como eu não tive essa ideia antes? E dei um like, porque eu gosto de saber. Eu sigo todo mundo que eu concorrente, porque eu acho extremamente saudável. E eu quero saber o que eles estão fazendo. Até para a gente tentar sair na frente de alguma maneira. Eu me posiciono assim, né? Assim, eu, Tarsila, né? Então, eu sigo os jornalistas de outros veículos, os blogueiros de outros lugares.
porque eu entendo que a internet pode ter essa reciprocidade, né? E, Aí cabe a vocês, assim. e os outros vão estar te seguindo, você pode ter certeza disso. Porque, da mesma forma como eu sigo diversas empresas parecidas com a minha, eu sei que diversas me seguem, porque eu vejo lá também que vira e mexe aparece uma nova. A concorrência te faz ter várias ideias. A concorrência te faz você não ficar parado, você pensar que estar sempre na frente com alguma coisa, sabe? Ou ver uma negociação, fala, como é que você conseguiu essa negociação? Será que eu consigo também? Meu, aí você corre atrás de outras coisas, sabe? Eu sigo todo mundo, gente. Tá, vamos lá. A última aqui, ela perguntou, desculpe a ignorância, mas se posto uma rede hoteleira, o Pax não vai direto nela. Olha, a gente teve essa conversa, inclusive, ontem, num dos treinamentos, você estava, tá? Eu acho que assim, se o passageiro é seu cliente, ele não vai para a rede hoteleira, porque ele confia na sua informação, porque ele sabe que você vai dar, e hoje você pode, se você não postar, o vizinho posta, se o vizinho não postar, o blogueiro posta, se o blogueiro não postar no TripAdvisor tem, se não na Viajar pelo Mundo ele vai achar, não tem mais esconder essa informação, não tem mais. Eu acho que você não pode dar o pulo do gato, que é o quê? Montar o roteirinho inteiro para ele, tudo que ele vai fazer dia a dia antes de fechar a viagem, porque aí sim ele ou sabe, ficar dando dicas de roteiros fechadinhos, dia 1, dia 2, dia 3, o que você faz dia 2, isso é função da revista, porque você vai moldar de acordo com o seu passageiro. Então, aí você segura um pouco nesse formato, disso, mas eu não vejo que eles vão. E eu acho que a mesma lógica, eu postar um hotel não significa que a agência vá direto no hotel, enfim, hoje não dá mais para ter esse pensamento. Eu também, eu não acho que ele iria. E é uma coisa, gente, que a gente tem que deixar bem claro, assim, a pandemia, ela foi bem cruel para o nosso setor, né? Mas eu entendo muito que a pandemia, ela trouxe uma nova visão para a gente de viagem. Porque problemas milhões quem comprou só pela internet direto, eu conheço assim, milhões de problemas que não conseguiram resolver e que os agentes de viagem lá, como uma pessoa do ramo, conseguiram resolver problemas que ninguém conseguiu, que um passageiro normal não conseguiu. Então, o agente de viagem, apesar do momento difícil, eu entendo que ele vai sair muito valorizado para os próximos. Em várias discussões nossas de comunicadores de turismo, todos concordaram que as viagens daqui para frente, elas vão passar em algum momento por alguém. Então, a gente acha muito que as pessoas vão voltar, quem já fazia antes vão voltar, quem já viajava vai continuar viajando e as que deixaram de viajar vão voltar a viajar com os agentes de viagem. Eu não acho nesse caso que ela iria direto para o hotel. Eu não acho, ainda mais porque se a pessoa compra com alguém que ela conhece, que ela gosta, ela não larga, sabe? A não ser que seja um preço muito diferente, né? Essa é a questão também, né? Não sei se o hotel que vocês trabalham fica divulgando promoções loucas pela internet. Não sei se eles fazeriam isso também. Mas se não, eu não vejo. Pouco que fazem ainda, mas aí a gente tem que cortar do nosso portfólio. Infelizmente tem sempre um ou outro. Então, Não tem jeito, mas isso, vocês também, né? enfim, eu acho que era isso, Tarsila. A gente terminou todas as perguntas, a não ser que tenha mais alguma coisa que você queira compartilhar ou incluir. Já mandei para o Rodrigo, que agora eu só quero falar com você, que entende muito mais que ele. E então terminamos aqui. Agradeço imensamente tudo que você trouxe para nós. Super obrigada. A Hack Media, que é a empresa que edita Viajar, ela faz toda uma consultoria de redes sociais. Quem quiser conhecer quanto custa, saber direitinho, porque a gente sabe do trabalho disso, me manda um e-mail, eu deixei o e-mail ali direitinho também, para quem quiser mandar um e-mail de consultoria. Invista na parte digital de vocês, é super importante, a gente precisa se renovar, e não por causa da pandemia, mas por causa do mundo, que mudou muito. E a gente pode sempre, não achem que a gente ficou ultrapassado, não, nunca, nunca. A gente tem que trazer o nosso expertise de todos esses anos. Eu estou há 11 anos no turismo, tenho certeza que vocês estão há muito tempo também para dentro, assim, porque a gente ajuda a resolver problema, a gente traz solução, a gente consegue indicar melhores lugares. É realmente um trabalho diferenciado e, como eu falei, a gente fala com sonhos. E quando a pessoa fala do sonho dela, ela investe.
Ela investe R$16,90 para comprar uma revista, ela investe para ter um agente que vá achar o que ela quer, do jeitinho que ela quer, montar aquilo do jeito que ela quer, sem ter dor de cabeça. Então, vamos realmente se atualizar, independente da pandemia, mas porque é importante escrever bem, usar a escrita como ferramenta de venda, que é super importante. E, gente, o que vocês precisarem também, me mandem e-mail, estamos aí. Precisar de dúvidas, de informação de texto, só me avisar, de verdade, gente. Tá certo. Várias pessoas elogiando aqui, agradecendo pela apresentação. Eu agradeço bastante. Obrigado mesmo, tá?